acho que atende mais as minhas necessidades, já de quem vai fazer 50 anos, né? Uma letra grande, né? Já estou acostumado com a minha. Quero cumprimentar a todos os queridos irmãos, com a graça, com a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Desejar um bom dia a todos que estão aqui, aqueles que nos acompanham pela internet ao vivo e aqueles que, porventura, forem assistir essa programação mais para frente, porque nossos cultos, né? Os sermões ficam gravados na página do Facebook, né? Então, é sempre uma possibilidade de ouvir de novo, né, alguma mensagem. Quero agradecer o convite do irmão Hermínio. É sempre uma grande responsabilidade, misturada com alegria, poder falar da palavra de Deus. E eu tenho, ultimamente, refletido sobre vários temas da palavra de Deus. Eu queria compartilhar com os irmãos algumas reflexões, pedindo a Deus que me ajude a conseguir levar para o coração dos irmãos aquilo que está no meu coração. Essa é uma arte, né? É a comunicação, você comunicar, tornar algo comum. Comunicação é isso, né? Tornar algo que está no meu coração, conseguir passar para o coração dos irmãos. E eu queria começar com uma história que está em Atos 10. Atos 10 é uma história muito conhecida, né? Muito conhecida. É a história de Cornélio. Quem era Cornélio? Vocês lembram? Quem era Cornélio? Centurião? Era um centurião, né? Centurião que era um líder de uma centúria, eram 100 soldados romanos, ou seja, Cornélio era um romano. Ele liderava exército, era um militar. E os militares romanos, você sabe que eles dominavam a Judéia e muitas partes do mundo, e não eram pessoas assim sempre bem quistas, bem aceitas pelo povo judeu, porque afinal de contas é o cara que está me oprimindo, é o cara que vem e dominou meu povo, é o cara que vem e tira impostos de mim, né? Então Cornélio não fazia parte do grupo religioso dos judeus. Mas tinha uma coisa interessante. Ele era gentil? Hã? Ele era gentil? Ele era um gentil, ele era romano, como é que pode, né? Um centurião, né? Mas ele tinha uma coisa interessante, que ele era gente boa. Cornélio era gente boa, né? Ele era do bem, né? E a palavra de Deus diz que ele ajudava, ele... Aqui em Coríntios, estou abrindo em Atos 10, né? Vamos abrir lá em Atos 10. A palavra de Deus diz que ele era piedoso. Está lá no verso 2. Ele era piedoso, temente a Deus, dava esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Olha que incrível, né? Ele não era circuncidado, obviamente, não fazia parte do povo de Deus, era um estrangeiro, mas ele era do bem, um cara bom, um cara bacana, né? É como hoje a gente na igreja, a gente tem nosso grupo, é a igreja aqui, né? É o grupo religioso, e a gente tem uma fronteira bem delimitada, distinguindo quem é da igreja, quem é dos nossos aqui, e quem é de fora. É de fora, é do mundo. A gente fala assim, né? Ah, fulano é do mundo, é de outra, pode ser de outra igreja, mas não é da nossa, né? E naquela época era assim. Eles olhavam para Cornélio como um cara que era de fora, mas que era do bem, mas não era da igreja. Até que certo dia, Deus ouviu as orações de Cornélio, né? E falou o seguinte: olha, Cornélio, você é o centurião, é o que manda aí, manda um pessoal ali para Jope para falar com Simão Pedro. E ao mesmo tempo, Deus se comunicou com Pedro de uma maneira diferente, de uma maneira bem diferente. Era meio-dia, hora do rango, né? O pessoal já começa, o estômago começa a roncar, né? Diz ali que, no versículo 9, né, que era meio-dia, hora sexta é meio-dia, né? E no verso 10 diz que Pedro já estava com fome e, de repente, ele teve um arrebatamento de sentidos. Os sentidos dele
a visão, o som, né? Foi levado, né, para uma visão e ele viu o quê? Aquela visão que todos nós já conhecemos, né? Aquele lençol que desce do céu e tinha ali, tinha quadrúpede, tinha passarinho, tinha cobra, tinha tudo ali, né? Todo tipo de animal. E ele ouviu uma voz que era Deus dizendo o quê? Levanta-te, Pedro, mata e come. Mata esses bichos e come. Ele estava com fome, era tentador, né? Meio-dia, o estômago roncando, mas ele resistiu. Falou, não, isso aí, eu nunca, né, comi coisa alguma que seja imunda. Para os judeus, aqueles animais eram imundos, não, a cobra, os pássaros, ali, tudo imundo. E aí Deus disse o seguinte para ele, disse o seguinte: não faças tu comum ao que Deus purificou. Não diga, Pedro, que isso é imundo, é comum, se Deus purificou. Tem muita gente que usa esse texto para dizer que a gente pode comer de qualquer coisa, né? Posso comer porco, posso comer cobra, posso comer rato, né? Mas o Evangelho não é sobre comida e bebida. O Evangelho não é sobre o que eu posso fazer, eu não posso fazer, o que eu posso comer, não posso comer. O Evangelho é sobre pessoas, é sobre gente, é sobre ser humano. A essência do Evangelho, a importância, o foco do Evangelho está no ser humano. E aí Deus explicou para Pedro o que ele queria dizer com essa visão. Deus me mostrou, isso está lá no verso 28, que a nenhum homem chame comum ou imundo. A nenhum homem, nem de dentro nem de fora do círculo fechadinho da religião. Nenhum homem é comum, nenhum homem é imundo. E no versículo 34 tem um verso que é famosíssimo, né? Na verdade, reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. Nós estamos muito tendentes, né? Isso está no DNA do ser humano, se formar em grupos. Ah, eu sou corintiano, você é palmeirense, né? Eu sou bolsonarista, você é petista, eu sou de esquerda, você é de direita, né? E nós fazemos essas divisões em grupos. E Deus olha para nós e fala, escuta, vocês todos são meus filhos. Ah, mas o fulano está em pecado, né? Nós fazemos essas divisões. Geralmente a igreja faz dois tipos de divisão, para dizer quem é dentro, quem está de dentro e quem está fora, né? Primeira divisão é a divisão dogmática. Você estabelece uma série de doutrinas, né, na igreja, e quem aceita essas doutrinas é quem está dentro. Quem não aceita, está fora, né? Se a pessoa entende, se convence, essa doutrina é verdade, então passa para dentro. Não, isso aqui eu discordo, então você está fora. Certo? Esse é o primeiro critério para delimitar as fronteiras do grupo, né, religioso. A segunda fronteira são aspectos morais, né? O que pode fazer, o que não pode fazer, né? Não, fumar, se fumou, aí não pode estar dentro, é fora, né? Se bebeu a cerveja, você está fora, não está dentro. Se você é homossexual, você está fora, não pode estar dentro, né? Se você é viciado em pornografia, você está fora. Se você se exalta com facilidade, não tem domínio próprio, você está falando, mas isso não, né? Isso a gente perdoa, né? Se você não perdoa o seu irmão, você está falando, não, mas tem muita gente que não perdoa e está dentro, né? Mas a gente estabelece limites morais, né? E fala, se guarda o sábado, está dentro. Se não guarda, trabalha de sábado, você está fora, né? Então são formas de dizer quem está dentro e quem está fora. E aí vem Deus e fala assim, não considere impuro, não considere imundo, nenhum homem, porque Deus olha para baixo e vê o quê? Que todos são seus filhos queridos, suas criaturas queridas. Ele quer salvar a todos, né? Nem todos serão salvos, infelizmente, mas Deus tem essa intenção de salvar a todos. E Jesus, ele quebrou essa barreira, ele quebrou essa fronteira entre aqueles que são de dentro e os que são de fora. Em João, em 2 capítulos vizinhos, né? Tanto no capítulo 3
quanto no capítulo 4, Jesus ele tem 2 diálogos com duas pessoas que são completamente diferentes. Uma pessoa bem de dentro do círculo, bem de dentro do círculo religioso judaico da época. E a outra, bem de fora. Né? Vamos lá, depois eu vou voltar aqui no Cornélio, João 3. A primeira pessoa, quem foi? João 3. Quando eu falo João 3, vocês lembram de quem? Vocês lembram de alguém? João capítulo 3. 3,16. Eu sou João 3,16. Tá bem, não, mas você sabe que essa frase, São João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, faz parte de um discurso que Cristo falou para uma pessoa. É um sermão para uma pessoa, que foi Nicodemos. Vê se está ligado esse microfone. Tá desligado o microfone. Som. Mas o som está perfeito, irmãos. Tá perfeito? Ah, mesmo com o microfone desligado, está perfeito. E com o microfone ligado agora, melhorou? Também tá bom. Tá bom, tá tudo bom. Tá bom. Né? Tá vendo? Com o microfone ligado, com o microfone desligado, né? Nicodemos era um homem de dentro do círculo religioso. Aliás, era uma referência, porque ele era um fariseu, era um líder da igreja, como se fosse hoje um padre, né? um rabino, um pastor, alguém que é da religião mesmo. Né? E ele teve um encontro com Jesus. E lá falaram um pouquinho de água, falaram um pouquinho de espírito. Né? E vocês conhecem bem esse diálogo. E vamos lá, rapidinho, né? Senão o tempo vai passar e a gente vai cobrir todo o tempo. Então, num encontro noturno, Jesus, conversando com Nicodemos, né? Que ele foi procurar Jesus e começou a elogiar Jesus. Olha, o Senhor realmente vem de Deus, né? O Senhor é mestre, vindo de Deus, o Senhor faz maravilhas. Tal. E Jesus fala, em verdade vos digo, que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E esse nascimento que Jesus estava recomendando para Nicodemos, que já era da religião, é o nascimento do Espírito. No capítulo seguinte, Jesus tem uma conversa com uma pessoa completamente de fora do círculo, completamente de fora. Né? Primeiro, ela era mulher, que naquela época já era uma categoria desprezada, né? Desprezada. Ela era samaritana, que os samaritanos, vocês sabem muito bem que os judeus tinham uma inimizade muito grande. E mais, era uma mulher de moral duvidosa, porque já tinha passado, né, uma experiência com vários homens, e isso está escrito aqui. E Jesus teve um encontro com essa mulher. E o tom da conversa não foi muito diferente. Não foi muito diferente. Porque essa mulher, ela estava preocupada também com essa coisa de o que está de dentro, quem está dentro e quem está fora. Porque quem estava fora também achava que estava dentro, porque está dentro do grupo dele. Né? E aí vem a seguinte dúvida. Qual grupo que é o grupo verdadeiro? É o grupo do Nicodemos ali, dos judeus? É o grupo dos samaritanos? Né? E quando essa mulher percebeu que Jesus era um profeta, e ela percebeu quando ele falou da vida dela, né, após pedir água, e Jesus ofereceu a água da vida, ela fez uma pergunta que ecoa. Essa pergunta ecoa pelos séculos, né? Ela pergunta assim, ela pergunta aqui no verso aqui, ó, no 20, 19 e 20. Senhor, eu vejo que o Senhor é profeta. Ela tem uma dúvida, né? Nossos pais adoraram nesse monte, mas vós, os judeus, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Ela colocou aqui esse conflito, né? Os judeus falam que é em Jerusalém. Os samaritanos dizem que é aqui nesse monte, que é o Monte Gerizim. Né? E, enfim, qual é o lugar certo? Qual que é a igreja certa? Qual que é a denominação correta? Quem que tem as doutrinas corretas? Qual que é essas fronteiras, né?
da religião verdadeira. E aí vem Jesus e fala alguma coisa bem parecida com o que falou para Nicodemos sobre o Espírito. Jesus fala: mulher, a hora vem em que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Não é nem aqui, nem ali. Vós, os samaritanos, adoram o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus, ele busca adoradores que o adoram de coração, que adoram em espírito. E voltando ali no Cornélio, no Atos 10, Pedro vai à casa de Cornélio e faz ali um sermão, uma explicação. E o que acontece é impressionante. Que muitos que estão ali, incircuncisos, quando eu falo incircuncisos, vocês entendem, né? São pessoas que não faziam parte do grupo dos judeus, do grupo religioso dos judeus. E eles recebem ali o Espírito Santo, né? E diz assim, já no finalzinho do capítulo 10, né? 44, dizendo Pedro ainda essas palavras, o sermão que Pedro pregou, caiu o Espírito sobre todos que os ouviram. E os fiéis que eram da circuncisão, ou seja, judeus, que eram do grupo fechado ali dos judeus, né? Diz que eles se maravilharam, se surpreenderam. Nossa, como que esse pessoal pode receber o dom do Espírito Santo, né? Sendo eles gentios? Como que eles podem? Né? Não são circuncidados, eles não fazem parte do nosso grupo, eles são de fora da igreja, e Deus está mandando o Espírito Santo neles. E eu mesmo nunca recebi o Espírito Santo, e eles estão... Olha só, que coisa, né? Eles deviam fazer as práticas normal, tem que romano, gentil. Mas eram pessoas que no coração eram piedosas, oravam a Deus, faziam o bem, né? E Deus atentava para isso. Só que a coisa não ficou assim, né? Eles se batizaram em nome do Senhor. Aí está no versículo 48. Né? E no versículo 11, Pedro volta, estava lá em Cesareia, né? Onde estava o Cornélio, esse pessoal gentil. E depois Pedro fica alguns dias ali e volta para Jerusalém. Só que quando ele voltou para Jerusalém, o pessoal questionou. Não ficou barato. Pedro. Está lá no capítulo 11, versículo 2, né? Diante. Subindo Pedro a Jerusalém, discutiam com eles os que eram da circuncisão, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comestes com ele. O pessoal tirou satisfação. Como é que pode isso? Não pode. Porque não que eles não possam vir, mas eles estão lá fora, mas se eles se circuncidar, se vier para dentro, né? Mas do jeito que está, não pode. Sim, não pode. Né? Então já houve ali um pequeno conflito. Né? O fato é que Cristo, ele inaugura uma dispensação, né? Ele inaugura uma era em que ele derruba essas fronteiras. Em Cristo não tem mais judeu nem grego. Em Cristo não tem mais homem e mulher. Né? Em Cristo não tem mais diferença entre as pessoas. Ah, mas fulano está em pecado. Fulano, outro fuma, fulano bebe, fulano... Ué, mas e eu não tenho pecado? Quem eu falava lá, né? A Paula lembra da história, né? Eu sempre conto essa história que eu vou contar de novo. Conta! Hoje eu não do nosso... A Paula e o Rai conhecem a figura, né? Cantava no coral de São João Clímaco com a gente. Todo domingo à tarde tinha ensaio. Só que esse cidadão, ele vinha com um cheiro de álcool muito forte, né? E eu era diretor do grupo na época, e o pessoal vinha tirar satisfação comigo. Falou: irmão Ricardinho, né? O
irmão fulano aqui, ele vem ensaiar com cheiro de pinga. Não dá para... A gente tem que conversar, né? Porque que exemplo está dando? Aí eu falei para esse irmão, a diferença dele para mim e para o irmão é que o pecado dele tem cheiro e o nosso não tem. É a única diferença. É a única diferença, né? E a igreja, ela discrimina as pessoas que têm pecados, as pessoas cujos pecados têm cheiro. Se o seu pecado tem cheiro, ou seja, é algo que é evidente, você vai ser discriminado e vai ficar fora do grupo. Agora, se o seu pecado pode ser devidamente escondido, você pode ser ancião, diácono e tal, né? Por isso não cabe a nós julgar ninguém, né? Tem uma parábola que eu tinha colocado um título nesse sermão, que é o Evangelho para quem é diferente. Uma parábola bem curtinha que não foi colocada na lição do trimestre passado, está em Mateus 13, 47. Mateus 13, 47. É de um verso só. Diz assim: o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, em que apanha toda espécie de peixes. O reino do céu é semelhante a uma rede. Os pescadores, tem pescador aqui na igreja? Não? Não pesca com rede, né? O reino do céu é semelhante a uma rede que é jogada no mar, e essa rede apanha só o quê? Só salmão? Só peixe nobre? Só pirarucu? Já viram? Tem 2 metros. Acho que isso aí nem dá para pegar com rede. Só peixe, que é R$100 o quilo? Não. Ele pega todo tipo de peixe. Todo tipo de peixe. O reino de Deus, a família de Deus tem todo tipo de gente. E gente diferente. Até o que não é peixe pega. Uma ranzinha. E gente diferente. Mateus tem aqui acho que Mateus quando Jesus chama os discípulos, né? É um pouco antes, Mateus 10. Mateus 10 tem aqui, no versículo 2, 3 e 4, né? Ora, são esses os nomes dos 12 apóstolos. O primeiro, Simão, chamado Pedro; André, seu irmão; Tiago, filho de Zebedeu; João, seu irmão; Filipe, Bartolomeu; Tomé; Mateus, o cobrador de impostos, em algumas traduções diz o publicano, certo? Mateus, o publicano; Tiago, filho de Alfeu e Tadeu; Simão, o zelote; e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Tem 2 figuras aqui, nessa lista, que eu queria chamar a atenção dos irmãos. Primeiro, Mateus, que era publicano. O que era um publicano? Publicano era um cara que se unia a Roma, aos romanos, e cobrava impostos do seu próprio povo. Vocês já sabem, né? Então, ele era um cobrador, ele era um fiscal da Receita Federal. Ele ia na casa das pessoas ali e falava: e aí, quando você ganhou, me dá uma parte. Né? Muitos até roubavam, né? Zaqueu talvez seja um exemplo de um dos publicanos mais famosos, né? E tinha um outro discípulo chamado Simão o Zelote. Quem eram os zelotes? Isso a gente quase não fala aqui, né? Mas dentro da liderança dos judeus, né, tinha ali algumas divisões, né? Tinha os fariseus, os saduceus, tinha os essênios, que depois eles também eram iguais aos fariseus, eram muito rígidos nas leis, na purificação, eram tão rígidos que eles se isolavam, né, os essênios. E tinha os zelotas. Quem eram os zelotas? Eram judeus também muito rigorosos, mas que eles tinham uma linha política muito forte. E o objetivo deles era o seguinte: era livrar realmente os judeus da mão dos romanos. E os métodos que eles usavam eram radicais. Eles queriam pegar em arma mesmo e sair na mão, né? Fazer emboscada, matavam, né? Porque eles queriam libertar os judeus do poder dos romanos, né? E você tinha nesse grupo de Jesus,
dois camaradas que tinham visões completamente diferentes. Né? Um publicano era aquele que falava, não adianta, os romanos estão dominando a gente. Não vou ficar batendo de frente. Eu vou me adequar até ter um lucro nisso, vou ajudar aqui, vou também me aproveitar da situação, vou virar um publicano, cobrador de impostos, estou no esquema. Né? O outro já é radical, já queria pegar na espada, já queria sair na mão, já queria destruir, né? E odiavam uns os outros. Quer dizer, os zelotas odiavam os publicanos porque achavam que eles eram traidores da nação judaica. Né? E os publicanos não gostavam dos métodos dos zelotes, falavam, não, vocês estão bagunçando. E você tinha aqui, entre os 12 discípulos de Jesus, 2 que tinham visões, e aqui nem é questão religiosa, é questão política mesmo, né? Bem diferentes. E eles viviam com essas visões. Né? Ainda tem Atos depois, tem Atos, acho que no capítulo 1, né? Agora não lembro muito bem, mas diz ali, na lista, fala Simão o Zelote. Quer dizer, mesmo após o ministério de Jesus, o Simão ainda era considerado zelote. Ele não deixou de ser zelote pelo fato de ter andado com Cristo. Né? Mas o fato de ter andado com Cristo e recebido o Espírito de Deus fez com que essas diferenças fossem minimizadas. E o amor de Cristo que atingiu a todos fez com que essas diferenças, sejam elas políticas, ou de ideias, ou de opiniões, ou dogmáticas, né, fossem diminuídas. Porque o amor é a maior. É como o amor de um pai, né, que vê um filho numa situação difícil, ou até indo por caminhos tortuosos, ele não deixa de amar. Né? Por isso que o critério de estar dentro desse grupo seleto ou estar fora foi dado por Jesus. Né? E sabereis que são os meus discípulos se vos amardes uns aos outros. Esse é o... Eu vinha meditando sobre isso no carro, né? Eu vou falar sobre isso, né? Eu vou falar sobre isso, que o amor é o ponto, que é o critério que diz quem é e quem não é. Né? Eu parei no semáforo e colocaram umas balinhas no retrovisor, né? Aí me chamou a atenção. Eu não compro balinha, eu comprei hoje. Vim para cá. Paguei R$2. Está escrito assim, ó. Só o amor de Deus pode curar e pode transformar o homem. Amém. Olha que bonita essa mensagem. Né? Eu peguei 2 moedinhas ali. Só o amor de Deus pode curar e pode transformar o homem. Mas será que se essa pessoa ela for colocada para fora, ela vai experimentar o amor de Deus? Como que a pessoa experimenta o amor de Deus? Por meio de cada um de nós. Quer dizer, o meu trabalho como cristão nada mais é, né, do que expressar o amor de Deus e refletir aquilo que Jesus fez no seu ministério. Quanto tempo Jesus dedicou no seu ministério para estabelecer doutrinas e dogmas e talvez alguma coisa ali, mas não muito. Quanto tempo Jesus dedicou o seu ministério para dizer o que eram condutas morais e imorais, o que podia e o que não podia? Algum tempo, talvez, alguma coisa. Mas quanto tempo Jesus passou no seu ministério curando pessoas desgraçadas, destruídas, né? E Jesus vai lá e transforma a vida da pessoa, ajuda e faz mudar a vida da pessoa. Quanto tempo? Muito tempo. Muito tempo. Né? Ele gasta também tempo ensinando, né? Parábolas, mas tudo nesse sentido, né? Que a nossa vida possa refletir a vida de Jesus. Que a nossa religião possa ser não algo teórico, mas algo prático. E que a gente não possa discriminar quem é de fora ou mesmo quem é de dentro e tem alguma visão diferente. E o amor de Cristo possa estar acima de tudo. Que Deus abençoe a todos. É meu sincero desejo, a minha oração. Eu vou convidar quem puder para ficar de joelhos para a gente se despedir na palavra de oração.